E a versão 4, que é a mais atual, onde ela já incorpora uma série de sistemas bastante modernos, já incorpora a melhor proteção por conta da adição de novas tecnologias na proteção blindada, né? E também um set de armamentos bastante variado, que nós podemos fazer com que o carro seja considerado multimissão, né? O mais novo, que incorporou então um canhão 120 mm da Rheinmetall, proteção blindada escalável, né? Proteção ativa, compósitos, tecnologias stealth, enfim, uma série de outras tecnologias que fazem com que o carro esteja entre os mais modernos do mundo. Tá? Então, nós temos basicamente contratos com uma gama de países, todos eles até o momento europeus, tá? Então, Holanda, Finlândia, a Suécia, que é o país mãe, tá? Noruega, Suíça, Dinamarca e Estônia, e tem alguns contratos aí, a gente não pode entrar muito em detalhe, mas tem algumas coisas que devem surgir nos próximos anos para quem acompanha o mercado de defesa. Então, temos também um clube de grupo de usuários, tendo em vista o grande número de veículos que estão em uso. Nós vamos chegar a ver esses números, né? Depois, no final, nós vamos falar com um filmetezinho do filho mais novo, que incorporou então um canhão 120 mm da Rheinmetall, proteção blindada escalável, né? Proteção ativa, compósitos, tecnologias stealth, enfim, uma série de outras tecnologias que fazem com que o carro esteja entre os mais modernos do mundo. Tá? Então, dados que nós temos aí para a produção, isso é interessante para a gente ver o quanto custa e quanto é difícil você desenvolver a indústria de defesa. São mais de 5 mil horas de engenharia, de 5 milhões de horas de engenharia, né, trabalhando o veículo desde que ele foi concebido, né? Começamos com motor Scania, né, com velocidades maior que 70 km, né, um range muito grande. 4 gerações, né, de produtos digitais. A tropa mínima na versão são 3 na versão de infantaria, 3 mais 8 soldados. Né? Até hoje, então, produzidos 1.280 veículos naqueles países que a gente já discutiu. Então, é um grande sucesso de mercado. Combat Proven, já foi para diversas campanhas aí na modernidade, como por exemplo a mais recente, o Afeganistão, e provou ser bastante eficiente em terrenos dos mais variados, seja temperaturas muito baixas, próprio terreno da Suécia eles têm temperaturas muito baixas, quanto temperaturas altas, onde operou no Iraque, onde operou no Afeganistão. O Afeganistão, inclusive, tem terreno montanhoso, então ele se mostrou bastante eficiente em toda essa gama de terrenos e de diversidade de combate. Aqui está, então, aquilo que eu já falei, né? As missões que o carro já cumpriu, seja na Suécia, seja em alguns outros países. Então tem um dado aí de 70 mil dias em operações de combate real.
Eu vou me ater um pouquinho mais nesse slide, que eu acho importante a gente conversar, já que o Exército passa por essa fase onde está determinando, então, seus requisitos, está procurando interagir melhor com a indústria. Bem, na palestra do Coronel Yashida hoje de manhã, eu fiz uma pergunta e eu fiz a pergunta porque eu gostaria de fazer o link exatamente com esse slide. Quando o CV90 foi concebido lá na Suécia, isso no final dos anos 80, né? Por isso que ele se chama CV90, ele entrou em produção nos anos 90, existiam 7 requisitos que podemos chamar de absolutos, para traduzir para a linguagem do nosso ciclo de vida aqui do Exército, né? Dentro desses 7 existia ainda uma prioridade. Então, com base nesses 7 requisitos priorizados dessa forma, de 1 a 7, é que foi desenhado o veículo e se chegou à solução do CV90, na época o Mark Zero, e hoje está na versão 4. A Suécia ainda opera muitos carros da versão 0 que passaram por atualizações, né? E também tem alguns modelos aí da versão 4 já, enfim, para substituir a frota. Quando a gente compara, e eu queria parar um pouquinho para discutir, acabei de conversar com o general Thales Vilela, quando a gente olha os requisitos aqui do Brasil, onde a gente vê que tem os absolutos e os desejáveis, a gente vê uma quantidade muito grande de requisitos absolutos e uma quantidade relativamente pequena de desejáveis. O que acontece? Fica difícil para a indústria, e aí eu falo obviamente em nome da BAE Systems, mas talvez algum colega de outra indústria possa talvez corroborar o que falo. Fica difícil para a indústria, primeiro, desenhar um veículo com um número grande um número tão grande de requisitos absolutos, que acabam sendo traduzidos, né, como mandatórios. Absoluto não é exatamente a mesma coisa, mas se são absolutos, eles têm que existir. Tá? Ou então fica difícil de você pegar um produto que já existe e, vamos dizer assim, tropicalizar ou adaptar para as condições brasileiras. Porque se a gente for desenvolver, a gente viu a quantidade de horas de engenharia, o custo de desenvolvimento de uma plataforma do zero, ele é bastante alto. Então, podemos ter um projeto audacioso a esse ponto? Sim, mas lembrando que ele então terá o custo desse tipo de requisito, ou seja, vamos fazer um produto novo para atender requisitos específicos. Então, a outra saída, e que muitos países daqueles que foram citados eles adotam, é um produto já existente, ele ser adaptado para as necessidades específicas daquele país ou daquele exército que tem uma doutrina específica, né? Isso acaba barateando o custo, porque os custos recorrentes, aliás, não recorrentes, eles são já amortizados. Tá? Então, aquilo que já foi gasto para desenvolvimento da engenharia não vai se gastar mais aquele tempo, a hora de engenharia vai ser para as adaptações doutrinárias necessárias. Então, o que eu queria deixar aqui como mensagem é: se a gente tem uma quantidade muito grande de requisitos absolutos, fica difícil para gerir o programa desta maneira, para ambas as partes. E eu vou comentar também um pouquinho do processo decisório na indústria. Quando nós temos uma oportunidade de negócios, tanto quanto nas Forças Armadas, nós temos reuniões decisórias, em que o Capture Manager, como a gente chama, na metodologia da indústria, ele vai submeter o caso para os decisores e vai discorrer sobre os requisitos, sobre orçamentos, sobre a estrutura do projeto e sobre, né, qual é a melhor plataforma para responder. Eu estou relatando uma dificuldade que eu tive. Quando a gente coloca um produto que tem um pedido à indústria que tem 100 requisitos absolutos, fica difícil a gente encaixar um produto existente dentro disso aí. E a tendência do decisor é dizer no go. Por quê? Se eu tenho um produto que não atende uma parte importante dos requisitos, por isso eu fiz aquela pergunta, e aí o coronel Yashida me disse: não, mas isso é mutável. Mas mutável para o Exército, não é o que está escrito. Então,
como nós estamos num fórum de livre discussão, eu estou deixando apenas uma mensagem para que seja considerado, tá bem? Claro, aberta a discussão. Aí o general Thales Vilela, fiquei uma meia hora conversando com ele e tal, ele tem os seus motivos, eu entendo, mas eu acho que a gente precisa sentar indústria e Força Armada para que um entenda o outro, tá? É muito importante que a Força Armada entenda como se processam as coisas na indústria e vice-versa. Tá bem? Ontem também eu comentei sobre essa questão, ou seja, hoje a gente tem um conceito de proteção, e essa proteção ela não é dada somente pela blindagem, mas sim pelo conjunto da obra. Então eu vou obter a proteção que vão atender aqueles 4, vamos dizer assim, pilares da força blindada ou característica da força blindada, né, através da correta composição desses itens que aí estão, que é o poder de fogo, a capacidade de sobrevivência, mobilidade e a integração sistêmica. Com isso, eu vou ganhar aquilo que a gente tem chamado, no lado da indústria, de proteção, tá? Eu vou, então, conseguir ter um equilíbrio entre letalidade, sobrevivência, mobilidade, né? Eu vou ter a capacidade de engajar, desengajar ou decidir pelo não engajamento. Por quê? Porque essa parte, né, digital C4I, que a gente pode chamar aí Warning Systems e outros, vai dar ao comandante a capacidade de decidir que, em face do oponente em presença, nós não temos, neste momento, a melhor condição de engajar. Ele vai decidir por não engajar, ou então vai conseguir desengajar com maior facilidade, ou então vai, pela flexibilidade que o equipamento permite, fazer um engajamento decisivo, tá? É um veículo totalmente digital, ou seja, hoje em dia não se concebe mais um veículo trabalhando isoladamente. Aquilo é um sistema enquadrado dentro de um sistema. Então, vale dizer que as informações todas que ele recebe dos outros componentes do campo de batalha, ou seja, tudo é integrado. Inclusive, eu participei de um seminário sobre Cyber Defense, um general americano, um almirante americano falando, e ele dizia que quando ele estava iniciando a carreira dele, ele nunca se preocupou com um problema de ataque de um pelotão do exército lá na frente de combate, porque ele estava no navio e aquilo para ele não significava muita coisa. Mas hoje em dia, como tudo está integrado em rede, um vírus que entra por um carro de combate desse, que está lá na frente de combate, ele vai afetar um sistema, poderá até afetar um sistema de arma a bordo de um navio. Então, hoje, a gente tem que pensar de forma integrada. Assim é que um carro como esse, nas versões mais complexas, nós temos aproximadamente 35 computadores a bordo. Teve um engenheiro lá na fábrica que ele me falou um dado, eu nunca pude conferir, mas vou passar aquilo que me foi passado. Ele disse para mim, olha, nós estamos muito felizes aí que os nossos amigos da Saab venderam o Gripen, mas o CV-90 tem mais sistemas embarcados do que o Gripen, que é um avião de caça, para que os senhores tenham a noção de como é complexa o combate terrestre hoje em dia, tá bem? Aqui é um conceito interessante, porque esse veículo ele foi concebido para ter uma grande capacidade de atualização, foi concebido para receber múltiplas plataformas de consciência situacional, né, para comunicações, para transporte autônomo ou semi-autônomo. Então foi falado pelo coronel, o comandante do Centro de Instrução de Blindados, não está me falhando o nome, a parte de autonomia. Então esse veículo ele também tem já alguns estudos para fazer opção de semi-autonomia, né? E a sobrevivência é baseada em sensores, né? Então eu tenho sensores que vão me garantir a sobrevivência do sistema em combate, dentro daquela ideia que eu vejo sempre repetindo, né? A capacidade de decidir pelo engajamento, pelo desengajamento ou até pelo não engajamento, tá?
Mobilidade é uma marca registrada do sistema, né? Então, claro, essa apresentação ela vem do exterior, eles dão muita ênfase a essa questão de neve e tal, mas também ele se mostrou bastante capaz em terrenos mais ou menos do tipo do Brasil, que são múltiplos cursos de água, com val, muita lama, né? E aquilo que eu comentei antes, uma resposta que a gente precisou dar. Hoje nós temos a propulsão, o sistema de tração ativa, né? Então ele chama ali Active Damping, e uma tendência que aí também é um ponto de discussão, quando eu falo com os nossos pensadores aí da cavalaria, existe um pouco de resistência à lagarta de borracha, por razões, claro, justas que eles advogam, mas é uma tendência que a gente tem. Então nós vimos lá atrás começar a lagarta de borracha para carros levinhos, o velho e bom M113 foi o primeiro a receber lagarta de borracha, e aquilo foi aumentando o peso, e hoje nós já estamos com lagarta de borracha na faixa das 40 toneladas, né? Tendência é então que a engenharia vá provendo soluções da lagarta de borracha para pesos maiores, tá? Então, também é aberta a discussão, mas é uma tendência e eu estou aqui para mostrar isso aí para a minha audiência, tá? A parte de letalidade se busca, então, com um sistema diversificado de armas. Como eu comentei, hoje a tendência é você buscar maior energia cinética, né? Maior energia cinética, tem por conta da capacidade, né, de Hunter Killer e outras que acabaram sendo adicionadas no campo de batalha. E esse veículo, como ele é bastante flexível, ele tem, né, uma capacidade de abrigar diversos calibres, começando no 25, que aí eu comentei já está começando a tender mais para o 30 e 40 milímetros, e os 120 milímetros para os carros pesados, né? Os 105 milímetros também, nós temos uma prova de conceito com canhão 105 milímetros, com dos nossos amigos aqui da Cockerell, que tem até um stand aqui, que também funciona. Então depende do requisito do país, né? O que a gente sempre prega é, a nossa plataforma ela é flexível. O que o freguês pedir, a gente tem capacidade de colocar, tá certo? Pela incorporação de todos esses sistemas que se coloca aí, né? Capacidade stealth, no filmetezinho eu vou ressaltar ali um gadgetzinho muito interessante. Eu consigo então dar a proteção e a letalidade necessária para, no conjunto dos sistemas de combate blindado, a gente proporcionar aquilo que a força blindada deseja, que é poder de choque, poder de fogo, mobilidade e proteção. Aí está, né, Holistic Survivability. Vamos lá, mais para frente. O carro, então, tem uma tração dianteira. Então, também vale aqui a discussão tração dianteira versus traseira, tá? A gente pode passar um mês aí discutindo a vantagem e desvantagem de uma e de outra, né? Hoje, então, existe a tendência de um aumento da relação peso-potência, porque você tem que ter armas com maior energia cinética. Então, acabou tendo, no caso da nossa solução, motores diesel mais eficientes, né? E com maior potência, já ultrapassaram os 1000 cavalos. E a gente mantém a tração dianteira por uma série de razões. Inclusive, nas discussões, isso também é uma proteção. Dentro do conceito de sobrevivência, né, isso também é uma proteção da minha estrutura. Tá? Posso chegar a um payload, né, da versão 4 aí, de 38 toneladas, então 3 toneladas a mais do que a versão anterior. Tá? Mais mobilidade, mais agilidade, tem né, o apoio logístico é mais barato, né? Eu tenho também a tração estabilizada, né? Então ativa, suspensão ativa do veículo. Tem alguns filmetes na internet para quem tiver curiosidade do CV90, ou então quem puder visitar o nosso stand, nós temos lá o Jukebox, né, como eles chamam, com filmetezinho desse sistema agindo, né?
Isso aí é interessante tanto para melhorar a trafegabilidade do veículo em qualquer terreno, quanto para suportar a energia de tiros de maior energia cinética. Então o pessoal me pergunta, mas como é que esse carro leve aguenta o tiro de 120? Pelo emprego de duas tecnologias. Primeiro, é o canhão soft recoil e a suspensão ativa. Então eu tenho uma massa menor para poder suportar o tiro, mas eu tenho tecnologias agregadas que vão permitir que eu faça esse tipo de atividade. Tá? A velocidade no terreno chegou a aumentar 40%, então dado de manual maior que 70 km, nos terrenos lá da Europa do Norte ali, na Suécia, os vizinhos ali, ele chega perto dos 80. Talvez no nosso terreno ele fica aí nos 70 km por hora. Né? Através campo e aquele requisito, para quem se lembra, sustentado. Né? Então eu preciso enfrentar qualquer tipo de terreno com uma velocidade de progressão sustentada, porque isso vai aumentar a minha capacidade de sobrevivência. Então, se eu diminuo a blindagem, eu aumento minha velocidade, consequentemente eu crio uma dificuldade de engajamento para a minha força oponente. E assim vai. O pessoal especialista sabe bem o que é isso. Tá? É uma plataforma estável. Aí, de novo, isso aqui é um apelo comercial, né? Então, mas emprega a quarta geração de sistemas eletrônicos, arquitetura flexível para a quarta geração de sistemas, ou seja, tem cabo de rede aí dentro à vontade. Eu fui na linha de produção, é interessante, é cabo de rede para tudo que é lado ali dentro do veículo. É um conceito diferente daquilo que eu e o Pelégio lá atrás começamos, né? Com o M41 e tal. Tinha fio elétrico, mas não tinha cabo de rede, né? Então... E a gente brincava, né, que o fio elétrico para cavalaria era difícil, né? Dar choque, dar choque é coisa de comunicante. Mas hoje em dia, então, no combate terrestre, como eu disse, o colega lá me comentou, eu estou vendendo o que não conferi, talvez valha a pena. Tem mais sistemas a bordo do que o Gripen, né? Pode ser verdade, eu não sei. Talvez seja. Tem compliance com essas normas mais modernas, né? E tem, isso sim vale a pena, uma capacidade de crescimento de sistemas. Ou seja, é um carro que foi bolado para atender não só os requisitos específicos, mas também com olho no mercado e na evolução do campo de batalha. Vamos passar aqui. Aqui então está, né, a arquitetura básica aí do carro, sistemas a bordo, o que ele tem, né? Isso é a verzinho, que é o filho mais novo da família. Então o CV90 120mm, ele é um carro que tem a capacidade de letal do canhão de alta energia, tem uma alta velocidade no campo de batalha, tem sistemas que permitem dar consciência situacional ao operador, que vão dar capacidades extras de sobrevivência, possui um Stanag bastante adequado, em algumas partes dele, mesmo na versão lisa, ele tem Stanag 6, que é maior até do que o M60 e Leopard 1, que nós temos em operação, e tem também a capacidade de agregar proteção blindada, seja através da adição de compósitos e até mesmo da proteção ativa, que foi comentada por vários palestrantes ali, inclusive pelo comandante do Centro de Instrução de Blindados, que é o nosso repositório ali de think tankers, né, da cavalaria. Então, quando nós falamos em família na indústria, nós temos uma visão horizontal, ou seja, o mesmo chassi, diversas missões. Então, isso aí é a demonstração de um sistema de armas que pode neutralizar RPG, por exemplo. Esse
passagem rápida aí, é um sistema que permite mudar a camuflagem do veículo através do operador do carro. São um sistema de colmeias, de pequenas telas, como se fossem pequenos televisores, onde o operador do carro, em função do tipo de terreno que ele está, ele muda a cor do carro. Então, para quem tiver curiosidade, lá no meu stand eu tenho um filme que trata deste assunto. É um gadget muito interessante, porque o carro ele pode ficar verde, pode ficar azul, pode ficar da cor de areia, pode ficar da cor que for necessário. Então, com isso eu diminuo a assinatura visual. Eu convido vocês a nos visitarem. Ele tem algumas experiências ali em que o carro está visível e de repente ele some no mato, porque ele fica... CAF, a complexidade eletrônica desse veículo, como é que é essa questão de manutenção? Você acaba tendo um outro ataque, que é o ataque eletromagnético em cima dele. Como é que ele consegue ser protegido? E para a tropa, como é que que pode ser uma maravilha, mas pode ser um pesadelo eletrônico? Como é que está sendo resolvido isso? Olha, hoje em dia o que eu costumo dizer é que a plataforma automotiva acabou sendo a parte acessória do sistema. Então, a confiabilidade da mecânica, e você conhece bem isso, né? Tua origem está aí, ela acabou sendo a parte menos complexa do problema, né? O que não era verdadeiro para gerações mais antigas. Então, obviamente, quando se faz um sistema como esse, você tem que ter todo um suporte da indústria e tem que ter toda uma transferência de tecnologia para a indústria local. Por isso é que esse carro, então, ele foi concebido de maneira a não ser engessado, a não ter que ter sistemas de apenas um único fabricante ou do sueco. Eu posso, por exemplo, ter o desenvolvimento da indústria nacional, que vai me permitir colocar sistemas que sejam suportados localmente. E é óbvio que, quando a gente transicionou do M41 para o Leopard, o Exército sentiu essa mudança. Então, a parte tecnológica do veículo demandou preparação muito maior da tropa em termos de treinamento. Quando me perguntam sobre o Leopard, que é dos nossos amigos, né, da KMW, sobre o carro, eu digo, bem, primeiro, foi uma decisão excelente do Exército Brasileiro, porque conseguiu trazer a tropa da era do metal, que foi o que nós vivemos lá, eu, né, o Pelé, na nossa geração, para a era da tecnologia. E hoje em dia, se eu pegar a tropa de cavalaria de hoje e der qualquer material, estado da arte, passando a tropa pelo treinamento, eles vão operar. O que não era verdadeiro quando eu era tenente. Então, naquela época, se me desse um material desse, eu ia quebrar o material. Hoje em dia, a tropa de cavalaria, eles estão aptos a operar o material. Então, resposta para o seu problema. Primeiro, nacionalização de sistemas, e esse carro foi concebido com essa ideia, ou seja, não está nada engessado. E segundo, treinamento de tropas com gente cada vez mais especializada. Porque a gente sabe que a maioria das vezes panes ocorrem por defeito de operação. Então, treinamento, simulação e nacionalização. Não sei se respondo. Uma segunda questão que eu não sei se eu perdi, aquele sistema de suspensão dinâmica, ele elimina a barra de torção? É uma pergunta boa para fazer para os universitários. Eu acho que elimina, mas eu não tenho essa expertise aí. Eu vou anotar a tua pergunta e depois eu te respondo pessoalmente aí, que a gente tem contato direto aí, então eu vou te responder essa pergunta. Não sei te informar de forma bem honesta. Me parece que sim.